começar a nossa terceira aula, construindo uma redação do zero. Então, isso aqui, deixa eu abrir o Word, para a gente começar a construir a nossa redação. Isso aqui é da última aula. Deixa eu abrir. Parou de compartilhar. Pronto. Eu vou pegar esse esqueleto que eu mostrei para vocês na última aula, e a partir dele nós vamos começar a construir a nossa redação. Então, vamos lá. A importância da segurança pública para a sociedade. Já está aqui, já deixei para vocês. Boa noite, Fernando. Gustavo, Fernando. Vamos lá, construindo a nossa redação. Como eu falei, às vezes a banca pode pedir para colocar o título. Se ela não pedir, você não coloca. Se ela pedir, vai estar lá o espaço. Geralmente vem uma linha, ou você pode colocar. Geralmente elas deixam uma linha para o título, para vocês poderem colocar. Então vamos lá, vou deixar sem título mesmo, com o tema: a importância da segurança pública para a sociedade. Com base aqui no nosso esqueleto, vamos começar com o quê? Introdução. Não é isso? Nossa introdução, eu não vou colocar aqui, não. Segundo, a premissa. Segunda premissa, né? Isso. Segundo, ou consoante, que são outras formas de colocar a premissa. Vocês que estão estudando aí, qual artigo que fala da segurança pública na Constituição Federal? Pode responder aí no chat. Vamos construir a redação aqui juntos, viu, pessoal? Então, assim, espero que vocês possam interagir aí no chat para tornar algo bem dinâmico aqui. Alguém? Qual que é o artigo, gente, da Constituição? Isso, artigo 144. Então, ele já está aí uma dica para a introdução de vocês. Utilizem a Constituição Federal como uma citação ótima, uma fonte ótima de citação para vocês usarem para o cargo da Polícia Penal, é a Constituição Federal. Então, não só para esse cargo, né, da Polícia Penal, mas concursos em geral de carreira policial, tá difícil de lembrar de uma citação, de alguma coisa para começar o texto? Cita a Constituição. Ótimo, muita gente entra. Beleza. Então, cita a Constituição. Segundo a premissa do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, quando vocês forem abreviar, vocês podem abreviar como CRFP 88. Que aí, quando vocês forem precisar escrever essa palavra de novo, vocês abreviam. Essa é uma das formas de abreviação. Segundo a premissa do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, pontua-se que é uma dúvida aqui, mas no primeiro momento é preciso abreviar ou somente retomar ao retomar o assunto. Então, quando vocês forem escrever, é importante já, no primeiro momento, abreviar, porque aí nas próximas o examinador já vai saber o que você está querendo falar, sobre o que se refere essa abreviação. Então, assim que vocês escreverem, coloca na frente a abreviação e depois só coloca a abreviação.
segundo a premissa do artigo 144 da Constituição Federal, às vezes nem precisa colocar aqui, ó, pode deixar assim também, é outra opção de vocês escreverem, Constituição Federal, Carta Política, Carta Magna, às vezes não quer colocar o de 1998 para não gastar muita linha, né? Não ocupar muito espaço ali na linha, deixa assim, Constituição Federal, Carta Política, Carta Magna, também serve. Pontua-se que, o que a gente está falando aqui? A segurança pública é o quê? É um direito de todos e dever do Estado, ou um dever por parte do Estado. Estado, como nós estamos, Estado com letra maiúscula, viu, gente? Porque senão fica parecendo que nós estamos falando tipo Estado de alguma coisa, tem um sentido diferente. Então, muito cuidado com isso daí também. Estado com letra maiúscula. Isso aqui é a nossa introdução do nosso parágrafo. Então, começou, lembre-se que tem a margem, viu? Considere que tivesse uma margem. Um conectivo para a introdução. Segundo, minha citação, Constituição Federal. Estou citando um direito previsto na Constituição Federal. Então, lembre-se, primeiro ali, quando vocês forem citar a Constituição, vocês podem pensar assim, estou citando algo bom, um direito que está previsto na Constituição Federal. Mas isso está sendo respeitado? Isso é o que nós vamos colocar no próximo parágrafo. No próximo parágrafo, não, na próxima frase, perdão. Então, temos aqui, segundo a premissa do artigo 144 da Constituição Federal, pontua-se que a segurança pública é um direito de todos e um dever por parte do Estado. Ok? Contudo, pode usar contudo, entretanto, todavia. Contudo, aí vem uma ideia oposta ao que nós acabamos de colocar. Contudo, vírgula, lembre-se da vírgula após o conectivo. Contudo, vírgula, nota-se que ainda existem alguns entraves no que diz respeito à lei supracitada, a lei supra, a lei citada, então, ou a lei mencionada, ou então, referida, lei, todas essas formas é possível, beleza? A lei supra, pronto. Então, aqui nós temos algo bom, um direito que está previsto na Constituição, um empecilho, um problema que está fazendo com que esse direito não esteja sendo aplicado corretamente. Então, esse é o nosso desenvolvimento do parágrafo. Então, agora, vamos aí mencionar o nosso tema. Lei supra, né? Tendo em vista casos de violência urbana ou lá na prova vocês podem, dependendo do texto, né, vocês vão adaptar para o tema do texto, como que a gente está falando de segurança pública. A violência pronto. Então, nós temos o quê? Introdução do parágrafo, algo bom, um direito que está previsto na Constituição Federal, uma ideia opondo ao que está descrito como algo bom, então temos uma ideia oposta, mostrando que esse direito não está sendo aplicado de forma correta. Contudo, nota-se que ainda existem alguns entraves no que diz respeito à lei supra, entre
entre vírgulas, tendo em vista o quê? A violência urbana exacerbada, ou seja, exacerbada com um grande índice de violência. Busquem ao máximo também elaborar, melhorar o vocabulário de vocês para aumentar o repertório de palavras que vocês podem usar na hora da redação. Então, o que nós vamos fazer agora? Finalizar o nosso parágrafo com uma proposta. Então, podemos colocar aqui. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade aqui na nossa construção da redação. Então, vamos finalizar o nosso parágrafo. Destarte. Aqui vocês podem substituir por outro parágrafo, por outro conectivo de conclusão, que existem vários. Destarte significa dessa forma. Imprescindível destacar a necessidade do quê? Aumento do efetivo. Deixa eu ver se aparece. Do efetivo policial. Isso aqui é o quê? Minha tese número 1. O que eu quero dizer com isso? Que aumentando o efetivo policial é uma forma de combater esse problema. Que qual é? Esse aqui que nós colocamos no desenvolvimento. Novos que ainda vamos entrar porque diz respeito à lei sobre, tendo em vista a violência urbana exacerbada. Como podemos solucionar isso? Vou apresentar minha tese 1. Imprescindível destacar a necessidade do aumento do efetivo policial. Tese 1. Beleza. Alguém pode me dar uma ideia de uma segunda tese para combater esse problema aqui, que foi citado, a violência urbana exacerbada? Digita aí no chat para mim. Uma ideia de intervenção para isso. Eu vou estar acompanhando aqui no chat. Alguém tem uma ideia? Quer apresentar uma ideia? Iluminação pública, educação, base comunitária. O que mais? Dá mais um exemplo. Então, déficit do efetivo já é o que nós colocamos aqui como tese 1, que é a necessidade de aumentar esse efetivo. A gente que vai colocar uma proposta, participação das comunidades, isso também é uma proposta. Então, eu quero mostrar para vocês que nessa parte aqui da conclusão do primeiro parágrafo, que é a nossa introdução, é onde vocês vão apresentar as teses de vocês. E o que seria isso, as teses? O que vocês acabaram de colocar aqui no chat para mim. São as ideias, as propostas de intervenção para resolver o problema que foi apresentado por meio do tema que foi disponível lá para vocês, disponibilizado para vocês. Então, quando eu pedi para vocês me ajudarem aqui com algumas ideias, é justamente para vocês irem trabalhando associando essa ideia de que a tese é o que vocês vão defender ali como uma proposta, como um argumento para melhorar, para combater, solucionar esse problema que vocês têm que discorrer sobre. Criação de pontos comunitários para ouvir demandas e sugestões da população sobre... Isso aqui encaixa na criação de bases comunitárias, isso mesmo. Então, criação de bases comunitárias, o aumento da criação de bases comunitárias dispostas nos bairros periféricos, por exemplo, seria uma tese que vocês poderiam defender no decorrer do texto. Então, já tem que associar isso. Tese é o meu argumento que eu vou defender. Então, aqui, é imprescindível destacar a necessidade do aumento do efetivo policial, minha tese 1. Assim como, eu vou colocar a que eu tinha deixado disponível aqui como outra sugestão, assim como a valorização desses profissionais.
Então, qual é a tese que eu coloquei aqui? Pode ser algo mais simples, mas é só para ficar bem mais claro. Quanto mais claro ficar para vocês, melhor. Então, essa aqui vai ser a minha tese 2. Deixa eu só deixar justificado. E ponto final para finalizar o parágrafo. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olhem só para vocês verem como ficou desenvolvido o parágrafo. Primeira parte, introdução do parágrafo. Segunda parte, desenvolvimento do parágrafo, com o problema, que geralmente vai ser a tese, que o tema, né, que vai estar disposto lá para vocês fazerem o tema. Deixa eu colocar de outra cor. E, por fim, a minha conclusão do parágrafo. Aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha que parágrafo bonito. Parágrafo desenvolvido. Quando eu falo com vocês sobre desenvolver o parágrafo, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Como o parágrafo deve ser para facilitar ao máximo a correção pelo examinador. Então, ele vai bater o olho e vai ver, nossa, esse candidato, ele desenvolveu o parágrafo dele. Fica até algo mais prazeroso de ler. Então, o examinador vai bater o olho, ó, esse parágrafo aqui está bem dividido, tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Ok, esse parágrafo aqui está excelente. Já, o candidato já citou, fez uma citação da Constituição, o candidato apresentou a tese, ele apresentou também as propostas de intervenção, que são as teses. Então, já tem tudo na introdução, uma introdução completa. Beleza? Então, vamos passar para o nosso próximo. Vamos passar para o nosso próximo parágrafo, que vai ser qual? Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1, segundo parágrafo. Deixa eu só tirar aqui. Não vou deixar coloridinho aqui mesmo. Pronto. Eu vou utilizar os conectivos que eu mostrei para vocês aqui, ó. Insta ressaltar. Para vocês verem como a gente pode encaixar. Insta ressaltar. Mormente. Que o efeito mormente é o conectivo, tá, gente? Lembre-se, vírgula depois do conectivo. Insta ressaltar, mormente. Mormente quer dizer primeiramente. Insta ressaltar, mormente. Que. Qual que é o nosso problema? O efetivo. Deixa eu só responder essa dúvida aqui no chat, mas não se usa. Qual os dois, Mila? Insta ressaltar no sentido de dar destaque. Então, isso é ressaltar normalmente, não é a mesma coisa, viu? Se for referente aos dois que você está falando, se os dois forem esse aqui, insta ressaltar e mormente são ideias diferentes. Insta ressaltar, então, dá destaque. Insta destacar, cumpre destacar, insta salientar, cumpre salientar. Então, assim, existem N variações que vocês podem fazer para substituir essa palavra. Tipo, cabe destacar. Então, aqui, mormente é primeiramente. Insta ressaltar, primeiro, que o efetivo está baixo, né? O efetivo está baixo, é um dos problemas. Eu coloquei aqui na minha tese de 1, que o objetivo é aumentar. Então, o efetivo está baixo. Insta ressaltar, normalmente, que o efetivo ainda é baixo. E o que nós vamos ter aqui? Retomada da tese 1. Insta ressaltar que o efetivo ainda é baixo. Tendo como base a necessidade de combate à violência. O que corrobora
Com quê? Com a ideia de descaso por parte dos órgãos. Vou explicar para vocês, dos órgãos públicos. Públicos. Isso aqui é o quê? Meu desenvolvimento, a introdução do meu desenvolvimento. Isso é ressaltar, primeiramente, mormente, que o efetivo, ainda é baixo. Estou retomando minha primeira tese. Que é qual? Essa daqui, né? Necessidade de aumentar. Que o efetivo ainda é baixo, tendo como base a necessidade de combate à violência, o que corrobora a ideia de descaso por parte dos órgãos públicos. Então, isso é o quê? Isso é tipo uma consequência. Tá tendo descaso dos órgãos públicos para com a segurança pública. E isso impacta diretamente no efetivo policial, fazendo com que ele seja baixo. Então, eu tenho aqui a retomada da minha tese e exemplificando, mostrando como isso vai impactar na sociedade, mostrando a consequência desse efetivo ainda ser baixo. Aí nós vamos vir dessa forma, continuar desenvolvendo o parágrafo. Ponto final, né? Já fiz minhas linhas, ponto final. Dessa forma, eu vou mostrar, vou colocar aqui como que eu posso melhorar isso. Ações são importantes. Porque, tendo em vista, deixa eu colocar aqui, porque a premissa do artigo. Ah, outra dica para vocês na hora que vocês forem mencionar artigo. Como eu já citei, já escrevi aqui artigo por escrito, por extenso, posso vir aqui também e abreviar artigo aqui, ó. Não precisa escrever ele todo. Então, posso colocar artigo dessa forma. Porque a premissa do artigo 6º garante a segurança pública. E isso fundamenta a imperiosa. Isso aqui, gente, quanto mais vocês deixarem sua redação bonita, melhor. Fundamenta a imperiosa Constituição. Constituição, ou como eu já usei Constituição, posso vir aqui e usar Carta Política. Carta Política, política, também fica bom para usar. Carta Política. Pronto, estou retomando o quê? A fonte da minha introdução. Então, aqui, ó, isso é ressaltar que o efetivo ainda é baixo, tendo como base a necessidade de combate à violência, o que corrobora com a ideia de descaso por parte dos órgãos públicos. Dessa forma, ações são importantes, porque a premissa do artigo 6º garante a segurança pública. O que está disposto lá no artigo 6º da Constituição Federal? Me lembra? Digitei no chat para mim. Artigo 6º da Constituição, gente, esse Constitucional vai cair na prova de vocês, viu? Artigo 6º são o quê? Direitos sociais, né? Garante a segurança pública e isso fundamenta a imperiosa carta política. Beleza. Vamos colocar aqui. Vamos agora finalizar o nosso primeiro parágrafo. Logo, é imprescindível que ações de política afirmativa sejam tomadas para que o indivíduo
tenha seu direito assegurado. Se eu quisesse colocar nesse meu desenvolvimento o investimento, isso aqui já tá ligado, né? Investimento na segurança pública, exemplificar mais, também poderia. Isso aqui, essa parte do desenvolvimento, é a parte de vocês exemplificarem e sustentarem a tese de vocês. Então, como aqui foi o meu aumento do efetivo policial, essa é a minha tese 1, que eu quero desenvolver nesse parágrafo. Esse parágrafo é todinho para falar sobre uma tese, que é o aumento do efetivo. Então, primeiro, estou mostrando que ele está abaixo, estou mostrando que isso está relacionado ao descaso por parte dos órgãos públicos. Poderia apresentar aqui, dessa forma, ações são importantes, poderia colocar dessa forma, investimentos são importantes, investimento em armamento, investimento no efetivo. Por quê? Porque está disposto lá na Constituição que todo mundo tem direito a uma segurança pública. Isso é o quê? Um fundamento da carta política, que é uma forma de vocês falarem a Constituição. Logo, olha o conectivo aqui de novo. Conectivo e vírgula. Logo, é imprescindível, ou seja, é necessário, é quase obrigatório que ações de política afirmativa sejam tomadas. É necessário. Então, aqui, eu vou fechar o meu desenvolvimento 1 apresentando uma conclusão mesmo, uma proposta para a minha tese 1. Então, eu vou introduzir, desenvolver e apresentar uma conclusão para a minha tese 1. A conclusão que eu coloquei aqui é o quê? Criação de políticas afirmativas para que o indivíduo tenha seu direito assegurado. Então, essa foi... Vou mostrar para vocês. Aqui, eu vou fazer igual eu fiz lá no primeiro parágrafo, minha introdução do parágrafo, o desenvolvimento do meu parágrafo e a conclusão do meu parágrafo. Tá vendo como ficou um parágrafo bem desenvolvido? De forma bem clara e delineada sobre cada ponto que eu discorri aqui? Uma pergunta, deixa eu só ler essa pergunta aqui no chat. Gente, se você tiver alguma pergunta, pode colocando aqui no chat que a gente vai responder no decorrer da construção. Aqui é para vocês tirarem a dúvida de como construir essa redação mesmo. Uma pergunta, pode falar do Estado diretamente assim, que o Estado faz descaso com a segurança? Então, você pode colocar aqui, igual dessa forma eu coloquei, descaso por parte dos órgãos públicos. Pode colocar isso na sua redação, porque isso é uma das coisas que tornam o efetivo policial baixo. Então, por exemplo, na situação referente à situação carcerária, há um descaso do Estado com referente ao investimento aplicado nos estabelecimentos prisionais, com as estruturas dos estabelecimentos prisionais, fazendo com que eles tenham estrutura precária. Enfim, você pode mostrar o que está contribuindo para esse problema. Então, uma das coisas que está contribuindo para esse problema é o descaso por parte dos órgãos públicos. Você não pode, tentar lembrar de uma forma mais clara para colocar, mas falar, xingar o Estado, vai deixar isso de uma coisa mais grotesca, assim, vamos dizer. Mas dessa forma pode colocar. Tinha alguém com mão levantada? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos passar para o nosso terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo é o quê? Nosso desenvolvimento 2. Então, uma pergunta aqui para vocês. No desenvolvimento 2, o que eu vou falar? O que eu vou defender? Responda aqui no chat para mim. O desenvolvimento 2 vai ser sobre o quê? Pode digitar aí no chat, gente.
Você ficar com vergonha, não. Isso. Tese 2, exatamente. Então, meu segundo desenvolvimento, que é meu terceiro parágrafo, eu vou desenvolver minha tese 2. E qual que é a minha tese 2? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou construindo para vocês? A valorização desses profissionais. Beleza? Então, no terceiro parágrafo, nós vamos falar também sobre valorização dos profissionais policiais. Então, vamos lá. Outro sim. Deixa eu tirar aqui. Isso. Outro sim. Aqui, ó. Como no segundo parágrafo eu coloquei insta ressaltar, eu posso usar o quê? Lá no nosso esqueleto, tá aqui, ó. Outro sim, vale ressaltar. Só que como eu quero mudar, não quero usar ressaltar de novo, vou colocar aqui, cumpre salientar, que tem o mesmo sentido. E vírgula, cumpre salientar, vírgula, que tem o mesmo sentido de dar destaque. Cumpre salientar, cumpre destacar, é a mesma coisa. Então, vamos dar destaque aí para o nosso segundo desenvolvimento. Kevin, o esqueleto vai estar disponibilizado lá para vocês na plataforma e também lá no drive do pessoal que está na mentoria lá da rede final. Então, vai estar disponível nesses dois lugares lá para vocês poderem pegar o esqueleto e o material da redação. Cumpre salientar que os policiais quase sempre, não vou colocar genérica, é uma fórmula genérica, sempre, na verdade, estou taxando, né? Estou falando que é sempre desse jeito, então não vou colocar isso, vou colocar quase sempre, são desvalorizados. Que é o que a gente vê que acontece muito, né? Ainda hoje existe muita desvalorização dos policiais, pouco investimento, estados com déficit altíssimo, altíssimo de policiais. Por quê? Porque às vezes os órgãos, muitas das vezes os órgãos não investem, não fazem o investimento adequado para os órgãos para a segurança pública. Exatamente. Trouxe salientar que os policiais quase sempre são desvalorizados. Ponto. Isso é a minha ideia 2. Estou retomando minha tese 2. Pode ficar pequena? Pode. Posso fazer um pouquinho maior? Posso. Mas o importante é que eu estou retomando minha tese 2, que é o quê? Valorização. Então, estou mostrando o que está acontecendo, que é o quê? Que eles não estão sendo valorizados. Nesse viés, aqui está nesse viés, no nosso esqueleto está nesse viés, mas eu vou colocar aqui para vocês o que vocês podem usar também, que é nesse ínterim, também pode ser usado. Outras formas de variação para vocês. Nesse viés, nesse contexto, nesse ínterim, também pode ser usado. É válido destacar a necessidade do artigo 3º, criando coração. Inciso 4º. E aí, pessoal, o que fala lá no artigo 3º, inciso 4º? Me ajuda aí? Me ajuda a lembrar que eu esqueci aqui. O que está lá no artigo 3º? É o quê? Fundamentos? Não, né? Não é fundamentos da República, não. Artigo 3º é o quê?
Gente, direito constitucional vai cair. Direito constitucional tem que estar na ponta da língua. Vamos lá. Tudo bem. Objetivos fundamentais, isso aí. Cadê? Isso. Nesse viés, é válido destacar a necessidade do artigo 3º, inciso 4º, que é o quê? Os objetivos fundamentais da República. Olha como o texto está ficando rico, porque a gente está a todo momento trazendo a Constituição Federal como fonte do nosso texto. Então, vamos lá. Que tem como premissa, como vocês responderam aí, o bem de todos. Que é o quê? Objetivo da República Federativa do Brasil. Então, estou citando o quê? A Constituição, fonte, objetivo da República. Tá vendo? Quanto mais rico vocês deixarem o texto, melhor. Por conseguinte, deixa eu tirar aqui para não ficar confuso, mas é só para mostrar que vocês podem fazer citação o tempo todo na redação. Citar algum artigo, né, da Constituição. Por conseguinte, por via de consequência, tem esse sentido. Consequentemente, por conseguinte, torna-se relevante, torna-se relevante o quê? Pontuar aqui somente com essas ações os indivíduos. Quais ações são essas? São ações de valorização, aqui vocês podem exemplificar também. Torna-se relevante pontuar somente com essas ações os indivíduos, de fato. Quando vocês forem utilizar essas expressões, colocar entre vírgulas, de fato, terão humanização no seu dia a dia. Então, promovendo o bem de todos, eu vou estar o quê? Vou estar com as ações que eu citei aqui no meu desenvolvimento, eu vou estar contribuindo para o bem de todos e para a valorização dos profissionais. Aqui eu posso vir e deixa eu colocar o outro parágrafo aqui. Cadê? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Da forma que está no nosso esqueleto. Posso deixar com duas aqui? Posso. Posso fazer o segundo desenvolvimento menor? Posso também. Se eu quisesse vir colocar aqui logo e continuar escrevendo, digitando, fazendo, exemplificando mais, poderia também. Então, lembre-se que nesse segundo desenvolvimento, o ideal é vocês deixarem assim, nessa faixa de 5 a 8 linhas. Então, vocês podem construir dentro desse período. E para concluir a minha redação, eu vou fazer o quê? Eu vou retomar tudo que foi dito. Lembre-se que eu falei que não precisa colocar conclui-se, portanto, porque senão fica muito, muito redundante. Você já está na conclusão. Óbvio que você está concluindo o texto. Então, ao invés de você colocar conclui-se, portanto, vocês podem colocar infere-se. Portanto, a necessidade de alterar o contexto da violência urbana. Nesse contexto, é imperioso. Muito importante aqui, ó, gente, vocês responderem a seguinte pergunta na conclusão. Quem tem que fazer o quê? Como e o quê? Para quê? Por quê? Para quê?
por quê. Então, sempre na conclusão, lembre-se que é muito importante responder essas perguntinhas aqui, ó. Quem, como, para quê e por quê. Então, na hora de vocês construírem as propostas de intervenção, lembrem-se de colocar isso. Lembre-se de responderem mentalmente essas perguntinhas. Cabe a quem fazer alguma coisa e para quê? Nesse contexto, é imperioso que deixa eu completar aqui. Aqui, ó. Deixa eu abrir o chat aqui. Digita aqui no chat para mim uma ideia de órgãos, de algo que possa fazer alguma coisa para combater o que nós colocamos aqui. Digita aqui para mim no chat uma ideia para a gente colocar aqui na nossa conclusão. Tá, gente? Digita aqui para mim, vamos construir nossa redação. A gente está na conclusão. Como que nós podemos fechar esse texto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o chat. Convênio entre a APM e Guarda Civil Municipal. É uma opção também. O que mais? Mas como que qual órgão pode ajudar a gente a aumentar o efetivo policial? Vocês estão com vergonha, né, de participar da aula? Mas tudo bem. Nesse contexto, é imperioso que... Vamos colocar aqui de maneira... Colocar uma variação. Segurança. Aumente o investimento. Um investimento, né? É uma ideia para a gente colocar para aumentar o efetivo policial. Aumente o investimento. Como também... Deixa eu ver o que vocês sugeriram aqui. Departamentos, aumentar o investimento do plano anual. Isso mesmo, gente, não precisa ter vergonha, não. Na hora de colocar, na hora de organizar as ideias, eu sei que é um pouco confuso, mas redação é treino, tem que ir treinando o tempo todo, faz o seu esqueletinho, o seu rascunho, coloca suas ideias e depois vai organizando. Nesse contexto, onde você responde a pergunta que? Então, aqui, ó, acabando de responder nossa pergunta aqui. Infere-se, portanto, a necessidade de alterar o contexto da violência urbana. Okay. Nesse contexto, é imperioso que quem? O Estado. É imperioso que quem faça alguma coisa? O Estado. Como? Por meio de quem? Por meio ou por intermédio dos seus órgãos de segurança pública. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar bem claro onde vocês vão responder essas perguntas. É imperioso que quem? Quem
por intermédio, né? Que é como que ele vai resolver isso, por intermédio, que é o nosso como aumente o quê? O que que ele vai aumentar? O investimento. Para quê? Para aumentar o efetivo policial, que é o quê? Que é o que está abaixo. Então, ele vai fazer isso para quê? Aumente o investimento policiais para quê? Deixa eu colocar aqui. Aí aqui, para quê? Por quê? Por que que ele está fazendo isso? Para aumentar o aumento. Tem alguém com o microfone ligado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Efetivo policial. Pronto. Ficou um pouquinho grande por causa das perguntas que eu coloquei aqui, viu, gente? Mas vai ficar nessa faixa de 2,5 linhas a minha frase. Então, eu respondi minha pergunta: quem, como, para quê e por quê. Na conclusão, tá vendo? Assim, a perspectiva do meu artigo 144, que foi lá que eu citei, dos órgãos de segurança, sobre a segurança pública, e a da Magna fomentaram o bem. Assim, a perspectiva aqui é como se para o nosso problema. Esse parágrafo de conclusão ficou um pouco grande, mas é porque eu coloquei aqui os pontos que vocês precisam responder na hora de desenvolver a conclusão. E chamar atenção para essas perguntinhas aqui, ó. Quem, como, o que, para quê. E aqui a ideia de que vocês têm a todo momento que pensar que na conclusão vocês estão apresentando uma solução. Vocês estão querendo apresentar uma solução, mesmo que não seja possível, como se fosse uma solução efetiva ali, de fato, para aquele problema apresentado. Então, temos que inferir, portanto, a necessidade de alterar o contexto da violência urbana. Nesse contexto é imperioso que quem? Que o Estado, como? Por intermédio ou por meio dos seus órgãos de segurança, aumente investimentos nos departamentos policiais para o aumento efetivo policial, assim como a valorização destes, eu estou retomando quem? Efetivo policial. Assim, a perspectiva do artigo 144 e a máxima da Carta Magna fomentarão o bem-estar social. Então, essa é uma forma da gente construir a nossa redação utilizando esse esqueleto aqui que eu coloquei, que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Lembre-se, isso daqui é uma ideia, é para ajudar vocês. Isso daqui é uma regra? Não, não é uma regra. Vocês podem mudar, alterar os conectivos, a ordem que vocês vão colocar aqui, mas o que eu quero dizer é que a estrutura precisa ser dessa forma: introdução, desenvolvimento e conclusão.
Ok, como ficou construída a nossa redação. Nossa introdução. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2. E conclusão. Olha que texto bonito, todo separadinho, em parágrafos, com os parágrafos desenvolvidos. O examinador pega um texto assim para ler, gente, eles vão ficar bem satisfeitos, vão ler isso assim de maneira bem prazerosa. Manda ela lá no grupo, professora. Vou mandar, Rafa, vou disponibilizar lá para vocês para ajudar na hora de construir a próxima redação. Então, esse aqui, eu coloquei um tema, deixei um pouco aberto assim mesmo, foi para a gente construir juntos mesmo, para tentar facilitar e esclarecer ao máximo sobre os principais pontos de uma redação na hora do que vocês estiverem lá no campus fazendo a prova de vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre a redação? Aproveite. E se tivesse título? Então, Kênia, se tivesse título, geralmente a banca disponibiliza uma linha. Eles vão deixar uma linha lá, ou então, tipo, vão deixar uma linha separada, assim, mais em cima, ou então eles vão colocar a indicação lá, título. Mas você vai colocar o título se a banca pedir. Tem banca que no edital não pede, que lá na hora da construção da redação eles não pedem. Mas se pedir, vai ter lá uma linha, ou então eles vão colocar lá, indicando para você colocar o título. Então, o título ficaria bem aqui em cima. Era essa a sua dúvida? Se referente ao título? Você só precisa colocar o título se a banca pedir, viu? Lá na hora de construir a redação, leia direitinho lá o que está pedindo a redação, se vai pedir o título ou não. Aí o título você colocaria com base no que você com o que você construiu da redação. Por isso que o ideal é fazer o título por último. Ah, tá, sim, mas como... Agora podemos construir aqui um título. Vamos construir um título juntos para essa redação? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? Gente, vamos construir juntos um título aqui. Nós falamos bastante de segurança pública, efetivo policial. Texto baixo, efetivo na segurança pública. Vamos, uma ideia de título aqui para a gente finalizar? A reconstrução da segurança pública por meio de investimentos. Pode ajudar aqui, gente. Podemos colocar o quê? Os impactos da segurança pública, podemos colocar... Os impactos de baixo rendimento de segurança pública. Proteção para a sociedade. Assim, Kênia, que você sugeriu, os impactos da segurança para a segurança da sociedade? Podemos falar os impactos da segurança pública, os impactos do baixo. Então, quais foram as teses que nós defendemos aqui no decorrer do texto? Todinho, falando sobre o quê? Baixo efetivo e desvalorização policial. O reflexo do baixo investimento na segurança pública. Aqui, que são algumas formas de títulos para vocês colocarem, mas
Como eu falei, o ideal é montar o título por último, porque você vai fazer com base no que você falou no seu texto. Então, o título tem que encaixar com o seu texto. Então, é bom deixar ele por último. Alguém mais tem alguma dúvida? Tem não? Ninguém quer perguntar mais nada, não? Então, todos esses materiais vão estar lá disponibilizados para vocês que tiverem, né, fizerem parte lá da mentoria da reta final. As aulas vão ficar disponibilizadas lá no YouTube também. Quem perdeu depois pode assistir. Quem quiser revisar. Então, gente, não deixem de treinar a redação. Pelo menos nessa semana, faça pelo menos uma redação. Enviem lá para a correção e busquem treinar ao máximo a escrita para melhorar a letra, ler bastante para melhorar a gramática, o vocabulário. O simulado de hoje já está no padrão. Então, quem fazer o simulado hoje já responde a redação e me manda. Outra dica aqui, ó, que acabou de ser repassado, é que o simulado que foi disponibilizado para vocês, quem adquiriu o simulado, já está, a folha de rascunho e a folha definitiva já está no padrão da prova. Então, nesse último simulado que vocês vão fazer, é para todo mundo fazer a redação, porque vai ser corrigida e vai ser repassado o feedback para todo mundo que fazer o simulado. Então, aproveitem essa oportunidade para vocês treinarem e melhorarem os erros de vocês, ver onde precisa melhorar, onde precisa de mais atenção. Então, esse simulado já vai estar no formato para simular a prova mesmo, beleza? Isso, o simulado pode enviar até quinta-feira. Aí o resultado a gente vai disponibilizar para vocês na próxima semana. Até sábado ou no início da próxima semana. Beleza? O resultado da redação. Beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estou lá no grupo, podem me mandar uma mensagem na hora que estiverem fazendo a redação. E vamos que vamos treinar bastante aí para todo mundo tirar nota 100 lá na redação, beleza? Então tá, boa noite, gente. Tenham um ótimo final de semana. Até mais.